Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. A gente podia orar ler esse versículo, né? Que está no quadro, Romanos 8, 14 e 15. Podíamos ler e depois orar ler cada um de nós. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não pode deixar. Não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoração, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Em dupla a gente podia orar também, né? Orar pela mensagem, para o Senhor nos guiar, nos dar a palavra que nós precisamos ouvir. Amém? Oh, Senhor Jesus. Aleluia pelo que o Senhor tem nos falado, né? Essa é a mensagem número 24. É a mensagem que fecha o ciclo da conferência de setembro do ano passado. É a última mensagem do ciclo que o irmão Dong deu a partir da conferência de setembro do ano passado. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são. Então, ali está afirmando. Guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Essa série do Alimento Diário que nós estamos desfrutando é a série Extraindo Vida dos Escritos de Paulo. Quando nós vemos os escritos de Paulo, a gente vê que Paulo foi alguém que o Senhor mostrou muita coisa para ele. Deus deu muita revelação para Paulo. E Paulo conseguiu trazer tudo isso na prática para nós. Quando nós estudamos e vemos o livro de Romanos, a gente vê que Romanos é uma continuação dos evangelhos. É como se fosse o quinto evangelho. E quando nós vemos que nós somos filhos de Deus, como esse versículo fala, aqui já fala que nós somos uns filhos de Deus num estágio mais avançado. Se nós formos ver, nós somos feitos filhos de Deus. Mas Deus não quer que nós sejamos filhos de Deus apenas para termos a salvação eterna. A salvação eterna para nós ainda é muito pouco. Salvação eterna para nós ainda é pouco perto do que nós precisamos e do que nós podemos. Nós precisamos ter um coração adequado, um coração de buscar o Senhor e um coração de querer
não só a vida eterna, não só a Nova Jerusalém, mas nós precisamos também almejar tudo que o Senhor tem e tudo que o Senhor é. E principalmente, nós precisamos almejar o reino do Senhor. Nós precisamos crescer em vida, dia a dia, buscando a palavra do Senhor, dia a dia desfrutando do Senhor, buscando o que o Senhor está nos dando. Temos que estar servindo ao Senhor, vindo às reuniões, vivendo uma vida da igreja normal. Para quê? Para que essa vida se torne realidade em nós. Né? E para que essa salvação eterna não fique apenas na salvação do nosso espírito, quando o nosso espírito recebeu o Senhor, mas que essa salvação, que esse Cristo seja infundido para dentro da nossa alma, e que a nossa alma seja saturada desse Espírito do Senhor. Vamos ler Efésios 1, 3 e 4, a parte A só do 4, só o comecinho da parte do versículo 4. Efésios 1, 3 e 4. O 4 só até o mundo, tá? Amém? Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sua nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Só até aí, só até aí. Quando nós lemos esse versículo, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E quando nós relacionamos esse versículo ao versículo que nós lemos de Romanos, que nós lemos, nós vemos dois mundos aqui. Em Romanos a gente vê o mundo que há de vir. E aqui em Efésios a gente vê o mundo de outrora. Que antes de Deus criar todas as coisas, Ele já tinha escolhido cada um de nós. Ele já sabia quem eu seria, quem você seria, o que nós faríamos, aonde estaríamos. Ele já sabia tudo da nossa vida. E quando nós relacionamos isso ao mundo de outrora, o mundo de outrora foi dado a quem? Foi dado a Lúcifer. Lúcifer era quem governava sobre o mundo de outrora. Lúcifer tinha o trono do mundo de outrora. Todo o poder, tudo que o Senhor tinha criado, Deus deu para que ele governasse. Lúcifer era quem governava, era quem organizava todas as coisas. Só que quando a gente lê aqui e nos predestinou, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, essa semana eu desfrutando para dar mensagem, eu escutei algumas mensagens, desfrutando com alguns irmãos, eu ouvi, o Senhor me mostrou que Satanás, Lúcifer, quando ele viu que Deus tinha no coração dele o propósito de criar um ser que governaria o mundo no lugar dele, ele não gostou muito da ideia. Ali, Lúcifer, ali começou um coração de rebelião em Lúcifer, e ali começou todo o problema de Deus. Porque Lúcifer viu que no coração de Deus tinha o homem, e que o homem, ele poderia conter o próprio Senhor. Lúcifer era um anjo, é o maior dos arcanjos, Deus criou ele como perfeito, mas ele nunca vai poder conter o próprio Deus dentro dele. Ele, no máximo, ele queria chegar igual a Deus, mas ele não podia chegar a ser igual a Deus. Por quê? Porque ele não tinha um espírito para receber o próprio Deus. Mas nós, homens, temos esse espírito e nós podemos receber o próprio Deus dentro de nós. Amém. Quando o Senhor colocou Lúcifer e Lúcifer se rebelou, ele caiu, levou a terça parte dos anjos, ele veio para a terra, levou as criaturas que estavam para a terra também, e aí o Senhor teve que fazer uma reformulação na terra. Deus destruiu aquela terra, reformulou tudo novamente, para quê? Colocar o homem nessa terra. Aí começa a história lá em Adão, quando o Senhor criou Adão, colocou Adão no jardim do Éden. E quando a gente vê, ontem nós estávamos tendo comunhão aqui também com Elias, no grupo na vigília, quando a gente vê como era a vida de Adão, Adão tinha uma certa intimidade com Deus. A gente vê lá em Gênesis que o Senhor esperava e almejava a viração do dia. Para quê? Para que ele fosse ter comunhão com o homem. E ali, quando
quando o Senhor descia e ia ter comunhão com o homem, ali era uma comunhão íntima. Ali não era uma relação apenas de Deus e homem, mas ali era como se eles fossem amigos. Eles eram íntimos um do outro. Quando Adão foi dar nome para os animais, eu acredito que ele sentou com o Senhor, foi passando os animais, essa vai ser a girafa, essa vai ser o rinoceronte, esse vai ser o macaco. Foi como se fossem dois amigos conversando a respeito do que ia fazer. Amém. Essa era a comunhão que Deus tinha com o homem. Só que Lúcifer não ia deixar barato. Quando Lúcifer caiu, quando ele se rebelou, quando ele veio para a terra, ele próprio entrou na serpente e colocou o pecado dentro do homem. Quando ele enganou a Eva, e a Eva deu do fruto para Adão, o pecado entrou no homem. E ali começou o nosso problema. O nosso problema começou exatamente aí, porque agora nós temos o pecado dentro de nós. Antes, Adão era governado apenas pela vontade de Deus, mas agora, dentro de Adão, tinha uma vontade que não era apenas a vontade do Senhor. Tinha ali também a vontade do homem. Tinha a opinião do homem, ele tinha as suas ansiedades, os seus medos, o que ele queria, o que ele sabia, o que ele podia. E a gente vê, né, que durante todo o Velho Testamento, poucos homens foram íntimos do Senhor. Graças ao Senhor, o Senhor levantou aqueles que foram íntimos dele, mas foram poucos, porque a relação ali de Deus com o homem era homem e Deus. Era difícil você chegar próximo de Deus. Deus era mais uma figura de temor, de medo, de superior. Mas quando nós vemos os homens que tiveram comunhão com Deus, Moisés, Abraão, os homens que eram íntimos de Deus, eles conheciam o coração de Deus. Eles conheciam quem Deus era. E essa deve ser a nossa vida. Quando nós lemos aqui Efésios, agora o versículo 3 e 5, de 3 a 5, Efésios 1, 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos escolheu nele. E em amor, e nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito sua vontade. Aqui nós vemos, então, que aí o Senhor começou a mudar a história. Por quê? Porque aí o Senhor nos fez filhos de Deus. Nós deixamos de ser apenas criatura e criador, e passamos a ser filho e pai. E aí começamos a ter uma relação e a nos relacionar mais intimamente com o Senhor. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Né? Porque quando Deus criou o homem para destronar Satanás. O mundo passado era de Satanás, Deus deu para Lúcifer. Ele rebelou, aí Deus criou agora o novo mundo. E o novo mundo ele deu para o homem. Ele deu para mim, ele deu para você. E era para nós governarmos. Mas, infelizmente, Satanás também tomou conta desse mundo. Hoje quem governa o mundo é Satanás. O mundo está na mão de Satanás. A economia está na mão de Satanás. A política está na mão de Satanás. Satanás criou entretenimento, criou tudo para distrair o homem. E ele acabou tomando conta desse mundo. Tanto é que quando Jesus estava na terra, o próprio Satanás apareceu para ele e falou: se prostrados me adorares, tudo isso que veres eu te darei. Então ali, ele sabia que ele já tinha usurpado esse mundo. Mas graças ao Senhor, porque não vai ficar por aí. Porque o homem que Deus criou é para governar essa terra. Amém. E o mundo que há de vir está nas nossas mãos. Amém. Quem vai governar o mundo que há de vir somos nós. Satanás não vai ter controle. Satanás já vai ter derrotado. E nós vamos derrotar Satanás. Nós precisamos aprender a derrotar Satanás hoje, para que no nosso dia a dia nós possamos destronar Satanás. Quem está no controle da nossa vida? Sou eu? É o Senhor? Ou é Satanás? Os prazeres estão nas coisas do Senhor ou estão nas coisas do mundo? A nossa confiança estão nas coisas do Senhor ou estão nas coisas do mundo? Essa semana eu vi um vídeo de um pastor que perguntaram para ele sobre a crise que está rondando no Brasil. A crise que está rondando no Brasil, e o pastor falou: eu não estou nem aí para a crise que está rondando no Brasil, para a crise que está rondando no mundo. Quem governa a minha vida
Não é crise, não é mundo, não é político. Quem governa a minha vida é Deus. Quem governa a nossa vida é o Senhor. A nossa vida está debaixo da soberania do Senhor. Está debaixo da palavra do Senhor. Está debaixo do poder do Senhor. Né? A nossa vida não é governada por esse mundo. Não é governada pelo príncipe desse mundo. A nossa vida é governada pelo próprio Senhor. João 1. Um, 10 a 14. Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Aqui nós vemos que quando o Senhor foi feito homem, ele veio para a terra, basta crer para sermos filhos de Deus. Aqui fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se nós cremos no Senhor, nós fomos feitos filhos de Deus. E essa vida de Deus é a vida que governa a nossa vida. Ela deve governar a nossa vida. Nós não podemos deixar ser governados pela nossa vontade, pela nossa emoção, por aquilo que nos dá prazer nas coisas do mundo. Nós precisamos aprender a ser governados pelo Senhor. Amém. Uma coisa que me tocou muito é com relação ao nosso coração. Onde está o nosso coração? A gente precisa ter sensibilidade para ouvir aquilo que o Senhor quer para nós. Né? O nosso coração ainda ama muitas coisas dessa terra. Eu estava, essa semana, quando na segunda Ismael e o meu irmão me ligaram e falaram que eu estava na mensagem, você toma um choque, né, na hora. E aí você começa a desfrutar, e aí o Senhor vem e nos põe no nosso coração o que Ele quer. Eu estava conversando com a Rafaela, irmão, se na nossa vida nós fôssemos governados pelo Senhor, se desfrutássemos todos os dias o que seria normal, buscássemos o Senhor todos os dias, se vivêssemos uma vida onde Cristo governa a nossa vida, a gente podia chegar aqui na reunião e qualquer um falar, porque estaria constituído da palavra. O problema é que nós ainda nos preocupamos muito com as nossas coisas. Chega no domingo à tarde, eu já estou preocupado com o que eu vou fazer na segunda, quanto que eu vou vender na segunda, quanto que eu vou vender na semana. Se for ainda as últimas semanas do mês, aí piora, porque eu tenho que fazer meu fechamento, eu tenho que bater minha cota, eu tenho que bater meu alvo. E nós esquecemos que quem governa todas as coisas é o Senhor. Se nós nos preocupássemos com as coisas do Senhor, o Senhor resolveria todos os nossos problemas. Só que o nosso coração ainda está nessa terra. O nosso coração ainda ama as coisas dessa terra, ainda tem ansiedade pela subsistência, ama as coisas que nos dá prazer, ama o mundo, e nós precisamos desgarrar dessas coisas. Né? Nós precisamos aprender a viver pelo Senhor, pelo Espírito, a ser conduzidos pelo Espírito do Senhor. Né? O nosso coração é o elo, é aquilo que liga a nossa alma com o nosso espírito. Se nós não cuidarmos do nosso coração, é um cano que passa do espírito e vai saciando a nossa alma. Vem do espírito, passa pelo nosso coração e sacia a nossa alma. Se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós não limparmos esse canal, se nós não tivermos um coração de arrependimento, tivermos uma consciência pura, tivermos livres de pecados, das nossas ansiedades, dos nossos projetos, dos nossos planos, irmãos, o Senhor não vai poder fluir para o nosso espírito.
Teve uma conferência de jovens que o Miguel falou uma palavra que me tocou muito, já até fazia uns 4 anos essa conferência, uns 4, 5 anos. Que Deus é um grande destruidor de sonhos. A gente vem e arquiteta um plano para a nossa vida. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou formar isso, para lá na frente tá assim. Mas aí vem o Senhor e destrói tudo. Porque o plano da nossa vida não depende do que eu quero. O plano da nossa vida depende da vontade do Senhor. A nossa vontade tem que ser a vontade do Senhor. Os nossos anseios, as nossas buscas tem que ser pela vontade do Senhor. O que está no coração do Senhor tem que estar no nosso coração. Né? Se está no coração do Senhor hoje, Bucafé, está no coração do Senhor pregar o Evangelho, Coportagem, CEAP, está no coração do Senhor trazer o Senhor de volta, essa tem que ser a nossa preocupação. Tem versículo que fala procurar, buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso mostra que muitas vezes nós somos homens de pouca fé. Nós não cremos nas coisas que o Senhor está nos falando. Nosso coração ainda não é esse canal que leva vida para a nossa alma, que traz a realidade do Espírito para a nossa realidade da nossa vida dia a dia. Né? O Espírito precisa governar a nossa vida da alma. Não a nossa alma governar o nosso corpo. Nosso corpo, nossa vontade, os nossos projetos, nosso trabalho, o que a gente faz, tem que ser governados pelo Senhor. Graças ao Senhor por isso, né? Porque nós recebemos esse Senhor como filhos hoje. Hoje nós somos filhos do Senhor. Romanos 8, 1. De 1 a 11. Podíamos ler assim, as irmãs leem um e os irmãos leem outro. Começa pelas irmãs. E no tocante ao pecado, como efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. porque o pendor da carne dá para a morte, Mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. porque Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, Mas no Espírito. e de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. se porém o Espírito está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Amém. Essa passagem, ela fala exatamente o que nós precisamos para sermos vencedores. Se nós vivemos Romanos 8, de 1 a 11 no nosso dia a dia, o galardão já vai estar reservado para nós. Porque ali mostra que nós não damos mais valor para as coisas da carne, nós não nos inclinamos para as coisas da carne, não damos importância para nossos desejos, para o que nós queremos, mas nós somos governados pelo Espírito de Deus, governados pela vontade de Deus.
esse é o coração do Senhor e esse deve ser também o nosso coração. Ser governados e agirmos de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor, hoje eu estava tendo o Evandro para almoçar em casa e a gente tendo comunhão, ele me falou uma coisa que ele viu, e o Elias também tinha comentado ontem comigo aqui, que é um programa que chama Em Busca do Ouro. É isso mesmo, né? Em Busca do Ouro. Um grupo de empresário descobriu que em uma certa região da África tinha ouro. Eles eram muito ricos, então eles pegaram máquinas com tecnologias mais avançadas que tinham, tudo que eles podiam, e foram para a África para extrair o ouro de lá. Chegaram lá, começaram a cavar daqui, cavar dali, cavar daqui, fizeram buraco dali, abriram aqui, deve ter dinamitado uns montes para lá, uns montes para cá, mas não acharam o ouro que falaram que lá tinha. Aí o que eles fizeram? Aí eles começaram a procurar os garimpeiros de verdade. Falaram, então vamos atrás dos garimpeiros. Eles são garimpeiros, mexeram a vida inteira com ouro, eles devem saber onde tem ouro. Quando eles contrataram esses garimpeiros levaram eles exatamente onde tinha o ouro. E aí, com aquela tecnologia, com as ferramentas que eles tinham, aí eles descobriram o ouro e puderam extrair o ouro da terra. Aí quando a gente fala essa história, a gente tem que aprender a usar as ferramentas que o Senhor nos deu. Quando a gente ouve uma mensagem do irmão Dong, na conferência internacional agora em fevereiro, teve um dia que o Senhor me expôs demais. Se não me engano, foi na mensagem 4. Estava eu sentado do lado do meu irmão, e o Ismael com o Elias atrás de mim. E aí acabou a mensagem, a primeira coisa que o Elias e o Ismael, eu acho que eles ouviram, eu não falei em voz alta, mas o Espírito do Senhor, acho que cutucou os dois. O irmão Dong terminou a mensagem e eu parei e falei, gente, é a quarta mensagem e ele está falando a mesma coisa desde a primeira mensagem. E aí, na mesma hora, o Elias chamou eu e meu irmão, a gente virou e ele falou, e aí, vocês conseguiram extrair o que o irmão Dong falou da mensagem? Eu falei, eu extraí isso, troquei naquilo, aquilo. Só que o que eu falei eu repeti o que o irmão Dong tinha falado. E eu não consegui ver que o que o irmão Dong quer, quando o irmão Dong repete as palavras, a gente acha que ele é repetitivo. Mas não que ele repete as palavras porque ele gosta de falar a mesma coisa, 10, 20, 30 anos a mesma coisa. Nós ouvimos 30 anos que ouve falar de negar a vida da alma. E só vamos parar quando o Senhor voltar. E aí eu comecei a ver o seguinte, se nós não pedirmos para o Senhor simplicidade no nosso coração, e pedir para o Senhor nos dar um coração de buscar a palavra lá no coração do irmão, lá no Espírito, nós não vamos conseguir desfrutar das pepitas que tem na palavra do Senhor. Quando a gente ouve essa história do ouro, irmãos, a vida da igreja, o nosso viver de reuniões é exatamente a mesma coisa. Quando o irmão vem falando para nós de negar a vida da alma, fala para nós essas palavras que nós temos ouvido, que nós somos filhos de Deus, que o Senhor nos deu o Espírito, nós precisamos tomar isso como realidade. Nós precisamos tomar isso no nosso espírito. Porque se nós não tomamos nosso espírito, nós vamos achar que a palavra é repetitiva. Nós vamos achar que estamos ouvindo a mesma coisa. Vamos achar que estamos há 10 anos, 5 anos, ouvindo a mesma coisa. Quando o que o irmão quer é que nós aprofundemos na palavra do Senhor para retirar lá da terra as pepitas de ouro que o Senhor está nos mostrando. Às vezes o irmão Dong vem e ele joga o pano de fundo para nós. Nós precisamos buscar aquilo que o Senhor quer falar para nós. Nós precisamos aprender a extrair vida das palavras. Quando a gente vê o alimento diário agora, extraindo vida dos escritos de Paulo. Não adianta a gente pegar os livros que Paulo escreveu e começar a ler. Se nós começarmos a orar a ler um versículo, igual esse versículo, Romanos 14, 15. Irmãos, o plano do Senhor está ali. O que o Senhor quer para o homem está nesses 2 versículos. Se nós não aprendermos a aprofundarmos lá e retirar a vida desse versículo, vai ser apenas um versículo para nós. Vai ser uma leitura comum.
Nós não vamos conseguir extrair a vida disso. Mas nós precisamos aprender a extrair vida das coisas que o Senhor tem nos falado, das palavras que o Senhor tem nos mostrado, dos livros que nós lemos. Né? Por que orar a ler? Eu comentei isso com a Rafaela essa semana. Por que orar a ler é tão chato para mim? Porque eu não consigo extrair vida da palavra. A partir do momento que essa semana que eu comecei a ler esse versículo, orar a ler esse versículo, eu ia trabalhar, eu estava com esse versículo na cabeça, você começa a orar a ler, você começa a ler, a falar, irmãos, ali você começa a extrair vida, ali você começa a extrair o que o Senhor quer para nós. É isso que nós precisamos. Essa palavra precisa entrar no nosso coração. Não pode apenas passar pelo nosso ouvido, passar pela, você ouviu e saiu. Não, essa palavra tem que permanecer em nós. Nós precisamos aprender a extrair essa vida dessa palavra. É isso que o Senhor quer de nós. Outro ponto, vamos ler Romanos 1, 1 a 4. Senhor Jesus, o qual, Romanos 1, de 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós vemos os dois aspectos de Jesus, do Senhor, no livro de Romanos. Nós vemos aqui no versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Primeiro, o Senhor se tabernaculou, se fez homem, se tornou carne. E ele veio para a terra por meio de Maria. Maria deu à luz a Jesus. E Maria era descendente de Davi. E como descendente de Davi, o Senhor veio à terra como um homem, 100% homem. Ele era 100% homem. Ele veio na forma de pecado, ele veio como pecado, mas ele não tinha o pecado. Graças ao Senhor que um homem venceu a lei do pecado. Então, quando nós vemos esse Deus, que foi concebido por Maria na forma de homem, nós vemos a importância que esse Deus tem para nós. Por quê? Porque como homem, ele venceu o mundo. E ele venceu não apenas para ele, mas ele venceu por todos nós. O segundo aspecto está no mesmo versículo, no versículo 4. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós vemos o Senhor como Cristo. E como Cristo, ele já é Filho de Deus. Quem deu à luz foi Maria, mas ele foi gerado, não foi por homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, nesses dois aspectos, nós vemos Jesus como homem, 100% homem, e nós vemos Cristo, quando ele foi gerado pelo Espírito Santo. Qual a importância desses dois na nossa vida? Como Jesus, ele viveu 33 anos e meio. Ele foi criança, adolescente, jovem, foi adulto, viveu esses 30 anos, conheceu pessoas pobres, pessoas ricas, passou por tudo que uma criança, um adolescente, um jovem e um adulto vive. Ele trabalhou, provavelmente ele foi educado da forma como eles eram educados naquela época, deve ter sentido alegria, tristeza, deve ter chorado. Então nós vemos ali o Senhor no aspecto humano. E depois nós vemos o Senhor no aspecto de Cristo. No aspecto humano, o Senhor conhece cada um de nós. Ele sabe que não é fácil ser homem. Ele sabe que nós temos problemas, que nós temos a nossa carne, que nós temos a nossa alma, que nós queremos as nossas coisas. Mas, por outro lado, como Cristo, ele quer mudar todo o nosso interior. Quando nós mesclamos esse Senhor
esse Jesus como homem e esse Cristo como Filho de Deus, vindo do Espírito Santo, ele não conhece a nossa humanidade e ele quer moldar-nos de acordo com a estatura e a forma do Senhor. O plano do Senhor é moldar o homem que é pecaminoso, que é cheio do pecado, cheio de si, em forma de Deus. Ele quer nos tornar como eles. Nós não vamos ter a deidade, mas nós temos a vida de Deus. E essa vida de Deus precisa crescer em nós. Por que o Senhor foi tão sábio, mandou Jesus, mandou o seu Filho, o seu único Filho, se tornou Filho de Deus, morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito, deu o Espírito para nós, o Espírito andou dentro de nós, nos fez filhos de Deus. Porque essa é a única maneira que nós temos de vencer a nossa vida da alma. É a única maneira que nós temos de vencer a nós mesmos. É a única forma que nós temos de que Cristo seja crescido dentro de nós. Irmãos, e nós precisamos que Cristo cresça dentro de nós. Nós precisamos almejar o reino do Senhor a todo custo. Sabe, se nós não vemos, não tem como nós almejarmos. E se nós não conseguimos ver, nós temos que ter no nosso coração um desejo de pedir para o Senhor: Senhor, me mostra o teu reino. E ponha no meu coração essa vontade de reinar com o Senhor. Irmãos, a vida eterna para nós é muito pouco. Eu, essa semana, tô certo de que para mim não basta a vida eterna. Eu preciso crescer em vida. Eu preciso que o Senhor seja transformado em mim. Eu preciso que esse Cristo transforme toda a minha vida. Né? Quando nós vemos, Zacarias tem um versículo que fala que nós somos tição tirados do fogo. Nós éramos materiais para o lago de fogo. Nós éramos materiais que não prestavam, era imprestável. Mas no próprio livro de Zacarias, lá fala que de tição tirados do fogo, Deus nos fez obra-prima. E graças a essa filiação que Ele nos deu, Ele nos tornou obra-prima. Hoje, como filhos de Deus, nós podemos ser essa obra-prima. Nós não somos apenas mais um tição tirado do fogo, mas nós somos uma pessoa que o Senhor está crescendo em nós. Que essa vida de Deus está sendo acrescida em nós. Que a vida de Deus está sendo acrescentada em nós. Esse tem que ser o nosso coração. Esse tem que ser o nosso desejo. Que nós éramos sem esperança, mas o Senhor nos deu esperança. Né? Vamos ler um versículo de Filipenses 1, de 5 a 6, é um versículo muito encorajador. Filipenses 1, 5 e 6. Espera aí que Filipenses sumiu aqui. Filipenses 1, 5 e 6. Cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, esse tem que ser o nosso coração. Aquele que começou essa obra em nós, Ele tem que completar. Quando o Senhor nos fez filhos dele, quando nós recebemos o Senhor, recebemos a salvação, recebemos o Senhor como nosso Salvador, nós não podemos parar aí. Agora nós temos que continuar essa carreira. Nós temos que ir até o final. Né? Eu não sei qual vai ser o meu galardão. O galardão vai ser diferente. Eu acredito que eu não vou ter o mesmo galardão do Otmani, do Witness Lee, do irmão Dong, mas eu quero ter meu galardão lá no reino. Eu quero crescer em vida para eu também tomar posse daquilo que o Senhor tem para mim. Nós precisamos tomar posse. Né? E o reino de céus, nós não obtemos ele de maneira simples, no nosso conforto, no nosso dia a dia. Tem um versículo que fala que o reino dos céus é tomado por esforço. Em uma tradução fala que é tomado por violência. Temos que ser violentos com nossa vida da alma. Nós temos que ser violentos com nós mesmos. Sabe? E o Senhor nos deu ferramentas para nós crescermos em vida. Nós podemos invocar o nome do Senhor. Se invocar o nome do Senhor for realidade para nós, se nós invocarmos o Senhor o dia inteiro, se nós invocarmos o Senhor durante todo o dia, um pouco mais do Senhor vai estar sido acrescentado em nós. Né? Nós precisamos usar as ferramentas. Invocar o nome do Senhor, orar, ler, ouvir mensagem, ouvir hinos, proclamar os hinos, compartilhar, proclamar, profetizar. Irmãos, o Senhor quer isso de nós. Nós precisamos servir a igreja. Sabe, o Senhor deu tantos serviços. Eu estava vendo a mensagem do irmão de Uberaba, dessa mensagem. Lá em Uberaba eles listaram 46 serviços. Aqui em Varginha quantos foram que a gente listou? Deu mais de 30 serviços.
Irmão, servir ao Senhor é uma maneira que nós temos de crescer em vida. Para nós servirmos o Senhor, nós precisamos amar os irmãos, sabe? E amar os irmãos não é fácil. Nós precisamos que a vida do Senhor cresça em nós. A partir do momento que eu estou confortável, que eu estou na minha casa, está tudo certinho, eu viro para cá, não tem ninguém, viro para lá, está tudo... As coisas correm bem. Na hora que você começa a esbarrar com o irmão, que você vai servir, o irmão começa a te podar, começa a limitar, começa a cortar o que nós queremos, o que nós podemos, as coisas começam a complicar, nossa vida da alma começa a surgir. Né? A gente vê isso na experiência de Paulo. Paulo com João Marcos. Graças ao Senhor por Barnabé, porque Barnabé tomou João Marcos e cuidou de João Marcos. Porque se fosse só Paulo, João Marcos estava excluído, já tinha ido embora. Mas, irmãos, nós precisamos amar os irmãos. Nós precisamos amar a vida da igreja, precisamos amar os serviços. Né? É isso que vai nos fazer crescer em vida. Né? Tanto o serviço, o irmão que faz a limpeza do local, que organiza a cadeira, cuida da mesa do pão para nós, que está na recepção, serviço de som, os irmãos que tocam na música. Né? Não tem serviço maior um que o outro na vida da igreja. Todos os serviços diante do Senhor são iguais. E nós precisamos de todos os serviços para amar os irmãos. Né? Amar os irmãos não é fácil, mas é um dom de Deus. Se não é fácil amar os irmãos que estão conosco, quanto mais os irmãos que não se reúnem conosco. Mas, irmãos, nós precisamos amar esses irmãos. Sabe, nós, a igreja de Varginha, graças ao Senhor, há um tempo, desde o Bucafé, o Senhor tem restaurado isso em nós. Antes nós éramos muito, muito rigorosos com os irmãos que não se reuniam conosco. Mas hoje o Senhor já abriu nossa visão. Que nós estávamos errados, nós nos arrependemos, nós nos voltamos para o Senhor, pedimos perdão para os irmãos, estamos sendo restaurados. O Senhor tem restaurado a comunhão entre nós. E é isso que nós precisamos. Essa comunhão precisa se estender entre nós e os irmãos. Ó Senhor Jesus. Quando nós vemos que nós somos filhos de Deus, irmãos, um ponto que me toca, que me ganhou muito nessa semana, é que nós, às vezes, tomamos Deus como um ser muito superior a nós. E quando nós tomamos o Senhor como alguém muito superior a nós, Deus passa a ser algo que nós tememos demais, porque é justiça, é aquilo, é Deus e o homem. Mas quando nós vemos todo o processo que o Senhor passou, que o Senhor morreu, que o Senhor veio para a terra, Ele morreu, Ele derramou sangue, o sangue já limpou-nos de todos os nossos pecados. O pecado, ele já não tem mais como nos impedir de ser vencedores. O pecado, ele já foi banido ali na cruz. Quando o Senhor morreu e derramou sangue, acabou. Os nossos pecados já foram sarados, já foram curados. O Senhor nos perdoou de todos eles. A partir do momento que nós confessamos, nós nos arrependemos, os nossos pecados já estão perdoados. Quando o soldado feriu o Senhor com uma lança, saiu água do Senhor. E aquela água é para nos dar vida. Essa vida faz nos crescer em vida, essa vida faz nos amadurecer, até atingirmos a estatura de sermos vencedores. Amém. Mas o ponto que me toca é nós sermos íntimos do Senhor. Quando nós somos íntimos do Senhor, nós começamos a experienciar o que Cristo é para nós, o que o Senhor é para nós. Sabe, na minha experiência eu vejo que eu ainda não tinha essa experiência de ser tão íntimo para Deus. Tem um hino novo que fala que Senhor, me achego a ti sem formalidade, pois quero que tu sejas um grande amigo. Irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. Deus quer que nós sejamos dele grandes amigos. Né? Deus não quer que nós cheguemos, amém. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas chegar, ó Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, amém. Mas o que Ele quer é que no dia a dia, qual a nossa dificuldade? Qual o meu problema? Senhor, eu tenho esse problema. Senhor, eu estou com essa dificuldade, hoje meu dia foi assim, hoje eu tive esse pecado, eu cometi esse erro, eu estou com esse problema. É isso que o Senhor quer de nós. E à medida com que nós vamos crescendo em vida e a nossa intimidade com Deus vai aumentando, nós começamos a orar, nós começamos a buscar não apenas os nossos interesses, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu busco, não o que é da minha vontade, mas nós começamos a buscar o que é da vontade do Senhor. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor está precisando de mim? O que o Senhor busca da minha vida? Irmãos, o Senhor quer que nós sejamos cooperadores deles. Sabe, nós temos o nosso trabalho circular, nossa vida circular, mas a nossa maior responsabilidade é com o reino do Senhor. Nós não podemos esquecer que a nossa responsabilidade não é com essa terra. Não é enriquecer, não é buscar a riqueza. Se o Senhor nos der, amém.
mas a nossa maior responsabilidade é o reino do Senhor. O que nós precisamos buscar é o reino do Senhor. E nós precisamos aprender que nós não somos apenas criatura e criador. Que Deus, quando Ele passou por todo esse processo de homem, até a morte e ressurreição, hoje nós somos filhos de Deus. Hoje, na nossa oração, eu não preciso me achegar a Deus apenas como Pai, como Deus celeste, mas eu posso me achegar como Abba Pai. Né? A gente vê, a Isadora estava correndo aqui agora. Se a Isadora estiver andando com o Leandro na rua e ela vê um cachorro, e o cachorro vier correndo para cima dela, a primeira coisa que ela vai fazer, correr no colo do Leandro. Por quê? Porque ela vai estar sentindo perigo. Mas se o Leandro fosse um ser muito superior, que desse medo nela, ia piorar, ele ia ter medo dos dois, do cachorro e do Leandro. Irmãos, nós precisamos aprender que o Senhor não é esse ser que nós precisamos ter medo. Que o Senhor é alguém que quer se achegar a nós. Aleluia. Nós precisamos aprender a nos achegar ao Senhor, a ter comunhão com o Senhor, a buscar o Senhor como Pai, como amigo, como alguém que nos auxilia, que nos ajuda, porque o Senhor nos ama demais. O tempo já está passando, mas tem um ponto que eu achei interessante, que eu acho que é bom falar a respeito do tabernáculo. Que sexta, sábado e domingo, ou sábado e domingo do alimento diário, o irmão entra e fala um pouco sobre o tabernáculo. Quando a gente vê o tabernáculo é dividido em 3 partes: átrio exterior, santo lugar e santo dos santos. No santo lugar tem um altar de holocausto, onde a pessoa ia lá, impunha a mão sobre o animal dependia do tamanho do pecado ou dependia da condição financeira da pessoa. Se ela tinha uma condição melhor, ela podia levar um boi, levar um novilho, mas se não tinha, podia levar uma pomba, e o Senhor aceitava uma rolinha, e o Senhor aceitava aquela oferta. Então, ali no altar de holocausto, esse animal era posto ali como oferta para o Senhor e um sacrifício no lugar do pecador. Então, o animal era posto como um sacrifício, ele morria em favor do homem. Nós vemos ali também a bacia, que purifica e santifica os sacerdotes, para que esses possam entrar dentro do santo lugar. Na entrada do santo lugar, nós vemos 5 colunas, esse é um ponto importante. Os 5 na Bíblia, ela tipifica responsabilidade. Quando o Senhor nos deu tudo isso, nos deu a filiação, nos deu o seu Filho, nos deu o sangue, nos deu a água, nos limpou os pecados e nos deu a oportunidade de sermos reconciliados com Deus, quando nós adentramos o santo lugar, essa responsabilidade ela passa a ser também nossa. Hoje nós temos essa responsabilidade com as pessoas do mundo, levar as pessoas do mundo a se reconciliarem com o Senhor. Né? Esse é um testemunho que nós damos. Né? Nós precisamos, quando as pessoas nos verem, quando as pessoas encontrarmos com as pessoas, levar as pessoas a também se reconciliarem com Deus. A gente tem visto como que o mundo está. Está perdido, não tem... Ontem na vigília a gente comentando, mas será que demora mais 15 anos? A questão não é se o Senhor demora mais 15 anos. O mundo aguenta mais 15 anos as coisas como estão? Irmãos, nós precisamos tomar essa responsabilidade de tornar as pessoas amigas de Deus, de reconciliar aqueles que eram inimigos, que são mundanos, mas se tornarem reconciliados como filhos de Deus. Essa também é a nossa responsabilidade. No santo lugar também tem um altar de incenso. E o altar de incenso é também muito importante, porque ali era quando a oração ela ascendia a Deus. E a nossa oração determina quem nós somos. Teve uma reunião, uma conferência em Belo Horizonte que eu ganhei muito disso. Qual é o tipo de oração que nós temos? Se eu chego no Senhor, Senhor, eu preciso disso, eu estou precisando daquilo. Olha, Senhor, eu estou precisando trocar meu carro, eu estou precisando vender mais, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Isso mostra que o centro da minha oração é quem? O centro da minha oração sou eu. As minhas necessidades, o que eu quero, o que eu preciso. E nós precisamos aprender que nas nossas orações, o centro da nossa oração não sou eu. O centro da nossa oração deve ser Cristo. Nós precisamos levar não a minha necessidade até o Senhor, mas eu preciso aprender a levar Cristo até o Senhor. Na minha oração, eu tenho que jogar ali no altar o próprio Cristo, aquele Cristo que está dentro de mim, aquele Cristo que eu necessito. Senhor, eu preciso crescer em vida, eu preciso servir mais, eu preciso amar mais o Senhor. Né? E é isso que o Senhor quer de nós.
Esses eram os pontos principais do tabernáculo. Ainda tem um candelabro, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem e nos ilumina. Ela com a luz é como se fosse a palavra de Deus. A palavra do Senhor vem, ilumina o nosso ser e nós somos iluminados. Nós nos arrependemos, nós vemos o que está em nós de defeito, quais os nossos problemas, nós nos arrependemos e nos voltamos ao Senhor. Para então entrar no Santo dos Santos. Nós entrarmos no Santo dos Santos já é um estágio de intimidade com o Senhor. É esse estágio que nós precisamos adquirir. No nosso dia a dia, nós precisamos aprender a sermos íntimos do Senhor. E ser íntimos do Senhor, irmãos, é nós conhecermos o coração do Senhor. O problema é que muitas vezes nós não conhecemos o coração do Senhor. Eu conheço o meu coração, eu conheço a minha vontade, mas e a vontade do Senhor? E a pessoa que encontra comigo todos os dias e que precisa do Senhor? Nem as pessoas que esbarram na nossa vida e ainda não conhecem o Senhor. Irmãos, essa é a vontade do Senhor. Que todos aqueles cheguem ao conhecimento. Todos precisam chegar ao conhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos levar isso, esse deve ser o nosso encargo. É isso que deve queimar em nós. Amém. Graças